Imagina ser uma personagem feminina de um jogo cujo público desse jogo é majoritariamente masculino, mas não apenas uma personagem feminina. Você é uma personagem feminina dentro do estereótipo daquilo que mais é feminino, que no caso seriam lacinhos, sainhas, um comportamento mais gentil, mais delicado, mais educado, mais permissivo. Você nem queria ser assim, você queria ter a capacidade de falar não com as pessoas para que eles não passassem em cima dos seus limites. Mas a criação que você levou na sua casa, essa sua necessidade de ter que receber a aprovação dos outros, não saber lidar com o fato das pessoas ficarem desagradadas com o seu comportamento em relação a elas. Isso vem da sua família, isso vem da sua casa, da sua mãe, desse seu desejo de ser sempre o orgulho dela e não dar problema, não causar problemas em momento nenhum. Não como a sua irmã fazia. Para não sobrecarregar sua família que está lidando com muita coisa e também para não dar brecha para as pessoas ficarem contra você, até porque você é muito frágil desde que a sua irmã sumiu. Você simplesmente atinge as expectativas de todo mundo, ou ao menos você tem. No fundo, você sente um desejo imenso de poder expressar quem você é, de poder falar o que você acredita, poder dizer não para as pessoas, poder contar para os outros que você gosta de música rock, que você gosta de jogos de terror, mas você simplesmente não consegue, porque você tem que manter aquela fachada de filha perfeita para sua mãe, aluna perfeita para os seus colegas, e isso faz mal para você. Obviamente, claro que ia fazer mal, mas você não consegue viver de uma outra maneira, até porque expressar quem você é e o que você acredita é pior do que suprir as expectativas e necessidades dos outros acima das suas. Então você continua, você não quer preocupar sua mãe, que tá cheia de trabalho na prefeitura, que tá lidando com o luto de ter perdido, a sua irmã desaparecida, ou o seu pai que está no hospital. E você precisa continuar sendo uma filha perfeita para eles, mesmo que isso signifique que os outros vão pisar em você, os seus pais vão pisar em você, você não vai se expressar do jeito que você gostaria de expressar, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, exceto pelo fato de que a sua mãe, a sua família, até você, estão presos no passado e vocês não conseguem seguir em frente e criar novas memórias no lugar daquelas que foram perdidas. Então você se apoia a qualquer lembrança possível e qualquer sensação que possa te trazer aquele sentimento de conforto do passado, da época que as coisas costumavam mais simples, quando você tinha sua irmã do seu lado para te proteger. Num ponto em que qualquer pessoa que te traga uma sensação minimamente reminiscente daquilo que você viveu no passado, aquele conforto que você tinha com a sua irmã, essa pessoa pode fazer o que quiser com você, até porque você não sabe falar não. Você não tem esse respeito por si mesma da mesma forma que você tem pelos outros ou pela tentativa de fazê-los confortáveis sem causar nenhum inconveniente. Então você deixa a pessoa fazer o que quiser com você e você está tão mentalmente fragilizada que essa pessoa pode até te manipular e te usar para fazer coisas horríveis também. E o que acontece é que a sua personagem, a forma que você se mostra para as pessoas, com essa postura mais respeitosa, delicada, sempre dando espaço para as vontades deles acima das suas, tentando manter esse padrão de perfeição que a sua família exige de você, isso é uma performance, é uma grande performance. Você tá atuando e se matando por dentro. E a fandom cai direitinho na sua apresentação. Sim, você atinge tão bem as expectativas do que é ser uma garota perfeita, do que é ser uma aluna perfeita, uma menina gentil, que sempre supra as necessidades dos outros, que tá sempre ali pra ajudar, pra ser educada, pra ser boazinha, que tá sempre ali pra fazer tudo prestativa. Acaba que a fandom cai. Todo mundo acredita em você. Todo mundo acredita. Algo que, inclusive, é muito comum na performance feminina, de você ter que ser delicada e acomodar as necessidades dos outros a todo momento. Ser sempre educada, nunca tirar mais espaço do que necessário, sabe? Sempre sentar assim de perninhas cruzadas enquanto as pessoas em sua volta sentam de pernas abertas. Pois então, algo que é tão esperado, é tão comum, tão normal, que quando as pessoas veem uma garota se comportando desse jeito, elas falam, a Noelle é uma chata, ela é sem graça, poxa, olha pra todos os outros personagens. A Noelle é uma menina loirinha, boazinha, gentil, educadinha e tal, a personalidade rasa que nem um prato. Se você balançar uma árvore, cai 20 igual a ela. Ela
tem a desculpa de que ela não sabe dizer não. Gente, qualquer um sabe dizer não. Olha, por isso que eu prefiro a Suzy. A Suzy é muito mais corajosa, a Suzy pega, faz as coisas, não deixa ninguém mandar ela fazer uma coisa que ela não quer fazer. A Noelle não, a Noelle deixa todo mundo fazer o que quiser com ela. Ela é frouxa, ela não tem capacidade de se defender sozinha, se o mínimo, né, falar um não. Uma coisa simples que nem falar um não. Por isso que eu não gosto dela. É por isso, ela não tem graça. Vocês acreditam que essas todas são coisas que eu ouvi sobre a Noelle? Eu sou um fã de Deltarune, mas é claro que eu não sei ler, assim como dizem os sábios das montanhas. Quem tem os ouvidos mais treinados deve ter conseguido captar os tons de misoginia, de machismo, de falta de respeito que tem nessas falas, nessas frases. E quem não tiver conseguido entender, fiquem tranquilos porque no decorrer do vídeo eu vou falar mais um pouco sobre isso e talvez treinar um pouco mais o ouvido de vocês para perceber essas coisas. Eu nem preciso avisar que esse vídeo vai tocar em tópicos sensíveis, porque para falar sobre a Noelle a gente não pode deixar de mencionar a Rota Estranha, muito menos a fragilidade mental da personagem dela. Essa introdução era para ter sido de tipo uns 2 minutinhos, mas é porque realmente não tem como, tá? A Noelle tem que falar muito sobre ela tem muito assunto pra resolver. É igual um iceberg. Dito isso, vamos direto ao assunto antes que essa parte do vídeo fique muito longa e eu não consiga ter tempo suficiente pra concluir o final do jeito que eu gostaria. Eu tenho uma colinha aqui, um papel cheio de anotações de tópicos que eu quero falar com vocês dentro desse assunto, inclusive é uma folha inteira de só tópicos. E a gente vai começar com quem é a Noelle? A Noelle é a filha mais nova da família Holiday. Quem são os membros da família Holiday? Carol Holiday é a mãe da Noelle, ela é a prefeita da cidade, ou seja, está sempre trabalhando e estava ausente nos primeiros capítulos do jogo nos últimos anos aí que foram lançados. Rudy Rudolph Holiday é o pai da Noelle e ele está hospitalizado. Ele está numa maca de hospital, provavelmente com uma doença terminal. Noelle, né, que é a filha mais nova, está sempre mantendo ali o padrão de perfeição e tentando ser o melhor para a família, para os pais dela. E a December, a Des Holiday, que era a irmã mais velha da Noelle, que desapareceu quando ela era criança. Em breve eu vou voltar nesse assunto, tá? Mas continuando a falar sobre a Noelle, ela é um exemplo em todos os lugares que ela tá. Na turma dela, ela é a melhor aluna da turma. Na verdade, a segunda melhor, porque o primeiro melhor é o Birdley, que, no caso, só é o melhor porque ela ajuda ele a estudar. Então, assim, a gente pode dizer que ela é, sim, a melhor da sala. Não tem muito como negar isso. Voltando ao assunto, a Noelle se destaca em todas as áreas que ela participa. Na turma dela, ela é a melhor ou uma das melhores estudantes. Na igreja, ela é um membro ávido do coral. Inclusive, a voz dela não pode faltar lá. Ela parece ser muito frequente na igreja. Essa ligação entre a Noelle e a igreja não é uma coisa nova, não é só do capítulo 4, não. A Noelle demonstra ter essa ligação de ser um membro frequente da igreja desde ali mais ou menos do capítulo 1, capítulo 2, quando a gente chega no quarto do pai dela, no hospital, e tem um anjinho de papel descrito como feito pela Noelle e pela irmã dela no culto de jovens da igreja. Uma coisa que a fandom também fala muito pouco é que a Noelle, ela é membro de cross country, que é um esporte de corrida. Isso tá escrito nos cartazes da escola, logo no primeiro capítulo, quando você tá indo ali atrás da Suzy, antes de entrar no Dark World, já tem uns cartazes ali que você pode ler, e ali tá escrito que a Noelle faz parte de corrida, ela faz esporte. Ela é amiga do Birdley, que é mais nerd, mas ela é amiga do Jockington, que é um pouco mais esportivo, ela é amiga da Carrie, que é um pouco mais mística, assim. Eu não chamaria ela de gótica, porque gótica é uma subcultura e tudo mais, mas assim, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. A família dos Holiday cresceu com a dos Dreamer, inclusive eu vou tocar nesse assunto em breve, mas o que eu quero dizer é que a Noelle, ela é muito social, ela faz parte de tudo que você puder imaginar nessa cidade. Ela está participando da escola, tirando notas boas. Ela está na igreja, está cantando no coral. Ela vai e faz esporte. Ela se dá bem com todos os alunos. Ela é uma filha perfeita, entendeu? Ela não dá problema em nada. Inclusive a Carrie, que é amiga da Noelle, ela é super protetora com a Noelle em relação a Suzy, já que a Suzy tem uma reputação muito ruim, tanto em notas da escola, quanto ela é muito assustadora e tudo mais. Enfim, ela tenta manter a Noelle longe da Suzy. Pode ser por ela saber, né, que a Noelle tem dificuldade de se posicionar e tudo mais, e isso pode fazer ela ter um receio dela ficar perto da Suzy e a Suzy tira proveito dela. Ou ela acredita que a Noelle é muito inocente e que ela pode ser influenciada pela maldade da Suzy, que ela não tem capacidade para poder pensar por si mesma. E isso é um pouco preocupante se a gente pensar no contexto geral assim, as pessoas subestimam bastante a Noelle, a capacidade dela
ser ela mesma, demonstrar as opiniões dela. Com motivo também, né? Não vou tirar a razão dela assim, porque assim, realmente, tá? Não tá completamente errada nesse quesito. Mas a Noelle demonstrou também que quando ela tem esse apoio das outras pessoas, esse incentivo, principalmente ele vindo da Suzy, no capítulo 2 ela conseguiu enfrentar a rainha. Então, talvez calar a Noelle não seja, assim, a melhor decisão que você poderia tomar pra proteger ela, mas depois a gente volta nesse assunto. Essas aí são características que a fandom menciona mais frequentemente sobre ela, mas uma coisa que não falam tanto quanto deveriam, que são traços cruciais da personalidade da Noelle, é o fato dela gostar de coisas contrárias a essas que ela mostra publicamente. Por exemplo, a Noelle gosta muito de jogos de terror, ela também gosta de filmes de terror. Ela escuta música rock, que é mostrada ali no Spanton Sweepstakes. Ela escuta uma banda de rock, que é Blood Crusher, se não me engano. Ela gosta de creepypasta. Ela gosta de cavucar os jogos e procurar coisas secretas e coisas assustadoras ali. Tipo assim, ela gosta de algo contrário a isso que ela mostra em público. A gente pode ver o quanto a fandom mal interpreta ela e subestima ela pelo fato deles não mencionarem tão frequentemente os gostos da Noelle em relação a essas coisas. Falam demais sobre a narrativa dela ser uma aluna perfeita, dela sobre ela ser muito bonitinha e perfeitinha e não sei o que, e esquecem de falar que, na verdade, ela tem os gostos secretos dela. Entendeu? Gente, vocês estão caindo demais na atuação dela, por favor. Capítulo 4, quando a gente visita o quarto da Noelle junto com a Suzy, a gente consegue ver debaixo da cama dela, assim, não dá pra ver, só dá pra ler o textinho. Fala que a Noelle deu um disco de presente pra Carrie com uma foto do disco, sendo uma foto que ela tirou dela mesma com uma maquiagem mais rock, uma maquiagem preta ali mais pesada. Então, assim, esse monte de coisas pode indicar que a Noelle tem uns gostos um pouco mais diferentes, ela gosta de rock, ela gosta de maquiagem escura, ela gosta de ter uma personalidade um pouquinho mais rebelde. Mas por que ela não expressa isso? Antes de continuar, eu quero falar um pouco da infância que ela teve junto com a Des e com o Ezreal e o Chris, no caso, né, que foi a família Dreamore. Eu já mencionei que os Holidays e os Dreamore, eles cresceram juntos ali. As crianças da família cresceram meio que juntinhas. A Des e o Ezreal, eles são irmãos mais velhos, então eles já tinham ali uma idade a mais e conviviam melhor entre si. A Noelle e o Chris, eles eram mais novinhos, eles andavam juntos, entendeu? E aí esse quarteto aí, eles se metiam um monte de coisa. Basicamente a infância da Noelle foi junto com Des, Chris e Ezreal. Quando ela era criança, Chris pegava peças muito pesadas com ela, como por exemplo quando ele se escondeu embaixo da cama e pulou pra assustar ela, por causa daquele ditado, monstros embaixo da cama, humanos embaixo da cama. E isso assustava a Noelle e deixou ela morrendo de medo. Também teve a vez que ele cobriu os braços de Ketchup, saiu correndo atrás dela falando que era aquele líquido vermelho, ela se assustou. Ou quando eles foram numa roda gigante e ele ficou balançando a caixinha deles ali na roda gigante pra ela ficar assustada. Então, assim, tem vários momentos em que ela fala que o Chris, ele era muito arteiro com ela quando ela era pequena. E a Des era quem protegia ela quando ela era pequena. Ela disse que a Des meteu o taco de beisebol na cabeça do Chris quando ele implicou com ela. E tem vários outros momentos também, eu acho que ela fala também que a Des reprimia muito o comportamento do Chris em relação a ela, mas enfim, de qualquer forma, a Des era o porto seguro da Noelle. A relação da Noelle com a Des é muito, muito importante para a personagem dela. Eu acho que as pessoas nem falam o suficiente disso quanto deveriam. A personalidade da Noelle, o jeito, o comportamento dela, as coisas que ela faz, são um resultado daquilo que ela viveu na infância, assim como a maioria das pessoas, né? Todo mundo é um resultado daquilo que viveu na infância. Mas a Noelle, em certo ponto, ela perdeu a irmã dela. Ela não perdeu só o porto seguro, como o mundo em volta dela ficou um pouco mais hostil. E eu já vou entrar nesse assunto primeiro, tá? Só me deixa falar um pouquinho antes sobre a Des. Quando o Chris e a Noelle falam sobre a Des no jogo, né? As coisas que a gente meio que sabe sobre ela, meio que sabe, né? Porque é tudo muita falácia dos outros, tá? Não tem como saber ao certo como que ela era, como que ela foi, inclusive nem sequer o rosto dela foi divulgado, a gente não sabe ainda muito sobre essa figura misteriosa que a Des é. Mas, do jeito que o Chris e a Noelle demonstram, assim, o que mostra na história, é que a Des era muito confiante, ela era muito maneira, ela era um role model, né? Que no caso seria um exemplo a se seguir. Alguém que um adulto que você olha e fala, caramba, esse adulto é muito maneiro, eu quero ser igual a ele. No caso da Des, um adolescente, né? Só que no jogo, quando a gente tá jogando como Chris, a gente conversa com os personagens mais velhos, né? Tipo, por exemplo, a Brady, né? Que é aquela jacaré lá, e afins, e outros personagens tipo Burger Pants e tal.
e ninguém nunca menciona a Des, todo mundo só fala do Ezreal. A gente pode supor que é porque o assunto da Des é um tópico mais sensível para se falar com o Chris, mas a verdade é que os personagens como Burger Pants e Brady, eles não têm muito filtro. Você sabe que eles falam qualquer coisa, entendeu? Eles não são muito, sabe, não são muito bem da cabeça. E aí eles simplesmente não mencionam a Des, eles não falam dela. Não é por causa de proteção do Chris pra ele não ficar escutando, não. É com certeza porque a Des não era tão popular assim. A Des não era tão maneira, não era muito amiga de todo mundo e tal. Ela era mais fechada. Mais fechada não é exatamente a palavra que eu tô procurando. A palavra correta seria mais estranha. Assim como a Suzy é estranha para as pessoas e os outros personagens se afastam um pouco dela. Eu sinto que com a Des era um pouco parecido com isso. A gente vê ali no quarto dela vários pôsteres de bandas, ela tocava vários instrumentos, escutava punk rock e tudo dá a entender que ela se vestia também uma maquiagem mais escura, um jeito um pouco mais rebelde. Isso aqui é uma teoria pessoal minha, tá? Essa parte aí que eu falei já é algo que a fandom fala um pouquinho, assim, meio que uns burburinhos, algumas conversinhas, até que não chega, assim, nos assuntos mais populares das redes sociais, mas é um negocinho que as pessoas falam. Agora, isso aqui é uma teoria minha. A gente vê o quanto que a Carol parece ser rígida com a Noelle. A gente não vê só no comportamento da Carol no momento lá do que ela pega o violão da Suzy e tal, que ela tava irritada, né? Porque tava mexendo nas coisas da filha dela que sumiu. A gente tem que entender isso também. Mas a gente vê pelo subtexto, do jeito que a Noelle tenta sempre manter essa perfeição, tenta sempre agradar todo mundo, tenta agradar a mãe dela, tenta ser uma filha perfeita, ela não quer incomodar, ela não quer causar desconforto pra ninguém. Muito provavelmente a Des também era vítima dessa repressão da mãe dela. Isso não tem tantos indícios do jogo, a gente não vê a Carol em momento nenhum falando da Des com desdém e tudo mais, mas a forma que as coisas andam no jogo dá muito a entender assim, pelo menos na minha opinião. A gente vê que a Noelle tenta viver de acordo com as expectativas. A gente vê que a Carol, o Rude, a casa deles é tudo muito organizado, muito mantendo as aparências, mas e a Des? A Des é o contrário. A Des era rebelde, era bagunceira. Enfim, vou direto ao ponto porque isso aqui tá demorando demais, mas o que eu quero dizer é que Des bateu as botas, foi com Deus, foi de Vasco, e aí depois disso, a mãe dela meio que ficou passando um pano pelas coisas que ela não gostava dela. Isso acontece muito. Quando uma pessoa vai conhecer Jesus, as outras ficam falando, ela era tão boa, tão boazinha, e esquecem, por exemplo, de quando falavam mal daquela pessoa, ou então quando aquela pessoa fazia coisas ruins. Não que a Des fazia coisas ruins, mas enfim, o que acontece é que quando uma pessoa vai com Deus, as outras costumam inocentar demais. E eu acho que a Carol meio que faz isso, porque a repressão que ela mostra, assim, em relação a Noelle, ao menos no subtexto, né, assim, nas pequenas dicas que a gente consegue pescar aqui e ali, não é possível que ela não demonstrava essa repressão em relação a Des também. Ou pode ser que ela começou a ser rígida com a Noelle depois que a Des sumiu. Pode ser também. O que eu quero dizer é que antes, quando a Des estava presente, ela conseguia proteger a Noelle das repressões da mãe dela. E agora que ela se foi, que não tem mais ninguém pra poder fazer isso, pra proteger ela da mãe, pra proteger ela das brincadeiras de mau gosto do Chris, a Noelle ficou meio que largada, ficou sozinha na vida e não conseguiu desenvolver essa habilidade de se defender sozinha. E agora que ela não tem ninguém pra defender ela tá meio que perdida. E para poder se adaptar, ela tá fazendo o máximo que ela pode, mesmo que seja se reprimir bastante e ser uma filha perfeita, apesar das dificuldades que ela enfrenta por causa disso. Mas enfim, essa é só uma pequena teoria minha sobre o assunto, eu não posso afirmar nada com certeza, até porque a gente não tem essa certeza de que a Des também era vítima da repressão da mãe, ou se a Carol só ficou rígida depois que a Des sumiu. Pode ser também, pode ser que seja. Enquanto isso, o Rude tá ali, mas ele só tá, assim, ele só tá. Entendeu? Ele vê e tal, ele fala assim, sua mãe é difícil mesmo, sei que ela é meio rígida, mas... Enfim, filha, vamos jogar videogame? Vamos, bora. Mete aí, liga o videogame pra não jogar. Ele não quer preocupar a Noelle com os problemas da mãe dela, ele não quer que ela fique pensando, né, na Des e tudo mais, ele quer seguir em frente, mas ele também está hospitalizado e ele não quer que ela fique sofrendo por causa da doença dele. Se alguém ali tá pirando, deve ser o Rude. A família da Noelle tá toda fragmentada e quebrada depois que a Des sumiu e tá tudo errado, mas eles continuam fingindo que tá tudo bem. E isso tá tendo um efeito muito forte em todos os personagens, principalmente na Noelle. Agora nós vamos chegar num assunto que eu estava muito a fim de comentar. Na verdade, nossa, eu tô no início da minha folha de cola, mas enfim, eu acredito que os outros vão ser mais curtos, vai ser mais rápido. O masoquismo da Noelle é um assunto muito importante na hora de falar sobre a personagem dela. Na verdade, é crucial. Assim, você não pode
falar da Noelle sem mencionar o masoquismo dela. E aqui eu vou entrar um pouco mais a fundo. Eu quero deixar claro aqui, e eu preciso frisar, inclusive, eu preciso falar isso com vocês, porque eu não vejo muita gente na fandom de Deltarune falando sobre isso. Quando eu falo sobre masoquismo, eu não estou falando num sentido pejorativo, num sentido de zoar e menosprezar as pessoas que participam disso. A gente vê constantemente a Noelle sendo zoada por causa das falas que ela tem em relação a Suzy, como, por exemplo, ela fala que ela gostaria que a Suzy mordesse ela ou que jogasse ela na parede, umas coisas bem assim, que no momento, no jogo, são tratadas como piada, né? É uma coisa engraçada ali, um alívio cômico. Mas a fandom problematiza e vê a Noelle como uma pessoa problemática e doentia por falar dessas coisas. Não apenas isso, mas a gente vê em muitos discursos, muitos momentos, as pessoas falando como se isso fosse um defeito da Noelle e chamam ela de masoquista de uma forma derrogatória. Assim, não sei se derrogatório seria uma palavra apropriada, eu acho que em português a tradução não é a mesma, mas como algo ofensivo, sabe? Algo desprezado. Isso é uma baita falta de respeito, porque a personagem da Noelle, ela fala disso. Você não consegue falar da personagem dela sem tratar esse assunto. E é um pouco deprimente você ver a quantidade de pessoas que tentam falar sobre a Noelle, mas que não falam apropriadamente sobre essa característica dela que é tão relevante para a personagem dela. Eu, pessoalmente, não me identifico com essas características, não tenho experiência nem propriedade para falar disso como se fosse do meu ponto de vista. As coisas que eu vou falar aqui, elas são de acordo com pesquisas que eu fiz baseadas em outras pessoas e também, principalmente, neste único post do Tumblr aqui, em que fizeram uma análise muito boa dessas características da Noelle e que eu não vejo ninguém falando essas mesmas coisas que essa pessoa fala aqui. É algo muito importante, inclusive. Eu acredito que as pessoas evitem falar a fundo nesse assunto por causa de preconceito e tudo mais, e pela natureza meio explícita do assunto em si, porque é muito tabu. Falar disso é bem difícil conversar disso, assim, publicamente entre as pessoas. Mas quando a gente tá fazendo uma análise da personagem da Noelle, falando sobre as características dela, a gente não pode simplesmente ignorar essa característica dela. Ela, inclusive, é uma das características centrais da personagem dela. É tão relevante em um ponto que não dá pra você ignorar. Quando os outros fazem vídeos sobre a Noelle, eles tendem a passar meio que por cima, falam, ela tem tendências masoquistas e tal, próximo assunto. E não é assim que se faz, entendeu? É um assunto importante pra poder entender a Noelle e eu vou explicar o porquê. Primeiro de tudo, a gente tem que ser delicado na hora de falar sobre esse assunto em relação a ela, porque apesar de ser uma característica dela, a gente tem que levar em conta que a Noelle é uma adolescente. Ela tem ali por volta dos seus 16 anos e esse assunto é um assunto um pouco mais explícito e tal. A pessoa no Tumblr acredita que esses momentinhos em que a Noelle faz uns pequenos comentários sobre estar afim da Suzy, sobre querer que ela bate ela no armário, que não sei o que, não é exatamente só uma piadinha. É uma piada por causa do alívio cômico, mas também são características relevantes para a personagem dela e a pessoa do Tumblr diz que acredita que o Toby quis fazer isso de propósito. Mas por que o Toby faria isso? Por que ele falaria de algo assim? Ele não tem um monte de representatividade no jogo dele, gente? O protagonista do jogo é não binário. Tem tanto personagem da comunidade LGBT e tem personagens com tramas sobre transição e tudo mais. Então, assim, ele incluir mais um desses tópicos tabus dentro da história dele não seria novidade pra ninguém. Mas ele não tá fazendo isso de uma forma explícita. Ele está fazendo isso de uma forma implícita, entendeu? Com a Noelle é uma coisa muito explícita e ainda assim muito suave, é muito implícita. De uma forma que é muito claro pra quem conhece, mas que não fica claro pra quem não conhece. Quem não sabe do assunto não consegue pegar e acha que são só umas leves piadinhas espalhadas aqui e ali, mas não, gente. Isso é de verdade uma representação suave do que é ser uma adolescente com essas características em específico. É uma exploração dos interesses românticos e das preferências da Noelle. É muito suave, muito suave. A gente tá acostumado a ver muitas narrativas queer, a gente vê personagens, muitas não, né, no caso, que tá faltando, mas a gente vê personagens descobrindo a própria sexualidade, personagens jovens, adolescentes, às vezes até menores de idade, da mesma idade da Noelle. Por exemplo, a gente vê claramente que a Noelle tem um interesse em meninas porque ela gosta da Suzy. É um movimento muito corajoso e inteligente do Toby falar sobre isso, ter essa representatividade, essa demonstração do que é ser uma jovem com essas características, se descobrindo durante a adolescência, ainda assim sem tornar isso algo explícito ou motivo de escárnio.
Ao menos ele tentou. A fandom, por outro lado, não sabe receber a mensagem direito. O capítulo 2 é o capítulo mais introspectivo em relação a Noelle, né? Acredito que nos próximos a gente vai ficar sabendo mais por causa da Rota Estranha e tudo mais, mas tem muitos momentos lá que ela fala muitas coisas que a gente consegue pescar isso aí. Um dos momentos mais relevantes é a cena da roda gigante com a Suzy. Inclusive, eu vou entrar no assunto da relação dela com a Suzy em breve, tá? Espera mais um pouquinho que eu já vou chegar aí. Mas, enfim, ela diz pra Suzy que, pra ser sincera, eu realmente gosto de coisas assustadoras. Quando a gente era pequeno, eu e minha irmã ficávamos acordadas depois da hora de dormir e assistíamos filmes de terror. No começo eu chorava, mas agora é como se assisti-los me fizesse sentir confortada. Aí a Suzy fala, confortada? Aí ela, é assustador, mas eu posso simplesmente desligar, certo? Agora são principalmente as pessoas que são assustadoras. Haha. Também tem um diálogo com o Chris muito importante quando a Noelle tá andando só com o Chris, eles estão ali fazendo os puzzles da cidade. No diálogo ela diz, você não sente falta de explorar, Chris? Quando nós 4 éramos crianças? Nossa, lembra daquela noite em que exploramos a floresta atrás do cemitério? Eu me lembro principalmente de chorar porque eu tava com medo. Mas por algum motivo eu me sinto nostálgica lembrando disso. Desce enxugando minhas lágrimas com a jaqueta do Ozzy, com as mangas quentes que tinham cheiro de canela. Acho que eu não me importaria de ficar com medo se isso significasse que alguém me confortaria. Chris é a única pessoa que sabe o quão estranho eu sou. Não é justo, sabe? Todo mundo sabe o quão estranho você é. Hahaha. É isso. Isso é um subtexto do Toby, mas é um subtexto tão específico que você não consegue ignorar. Não é à toa que a Noelle fica fazendo aquelas pequenas piadas, né? No caso, pra ela não é piada, mas pra gente é. Dela ficar falando, eu queria que ela me jogasse no armário, que ela me jogasse no chão, que não sei o que, não sei o que. Isso não é à toa, gente. O Toby não teria colocado essa característica, essas piadas, junto com a Noelle falando que a dor e os momentos de medo confortam ela. Caso eu não tenha sido clara o suficiente, eu vou voltar aqui, eu vou falar o que a pessoa fala naquela postagem em específico, mas também vocês conseguem encontrar isso pesquisando e tal, enfim. Os masoquistas, eles buscam, às vezes, situações com muito estímulo, situações extremas, às vezes cenários assustadores, um momento que liberaria muito estresse, muita adrenalina. Porém, é confortável, porque eles sabem que podem parar com isso a qualquer momento. A paixão da Noelle pela Suzy não é só uma paixãozinha leve assim que a gente vê nos filmes. Ela se sente atraída pela Suzy, ela deixa isso bem claro, inclusive tem até as piadas, né, que ela fala assim, eu queria muito que ela me mordesse, que não sei o quê. Muitas pessoas problematizam a paixonite que a Noelle tem pela Suzy, né, falam que a Noelle poderia estar se metendo num problema grande, porque se ela tivesse atraída pela Suzy, apenas pela Suzy parecer perigosa, e se a Suzy fosse realmente uma pessoa ruim que poderia usar ela pro mal e tudo mais, e ela estaria, assim, num grande problema, não é? Só que esse argumento cai por terra a partir do momento que você vê a primeira fala da Noelle no jogo, uma das primeiras, quando a Suzy entra na sala e, no caso, quando ela sai para buscar o giz. Antes da gente sair da sala para poder ir com o Chris e tudo mais, com ela, a gente pode conversar com a Noelle. E a Noelle diz, Chris, eu sei que a Suzy não é tão assustadora assim, tá? Eu sei que ela não é tão malvada quanto ela parece. Uma vez eu emprestei um lápis pra ela e tal, e ela conta a história e tudo mais. Então, a Noelle sabe que a Suzy tem bondade dela, e ela gosta disso. Ela não tá procurando a Suzy por ela ser assustadora e parecer perigosa. Ela acha atraente o fato dela ser mais assustadora. Mas ela também reconhece que a Suzy é uma boa pessoa, e isso deixa a Noelle confortável, que é também algo que liga diretamente com o masoquismo, porque para você praticar aquelas coisas e tudo mais, tem que haver uma confiança grande na pessoa, tem que haver uma palavra limite, né? Quando você fala essa palavra, a pessoa tem que parar e tudo mais, é uma prática toda sobre consentimento, sobre respeito. E então você teria que escolher uma pessoa que você respeita, mas que você também se sente interessada. É exatamente isso que a Noelle sente pela Suzy. E ela quer que a Suzy seja mais brusca com ela, como ela demonstra naquelas cenas, fala sobre isso. Ela quer fazer essas coisas, mas ela também sabe que a Suzy é uma pessoa boa, de coração bom. E isso é atraente pra ela. Então ela não tá gostando da Suzy, tipo, romantizando esse lado problemático da Suzy, querendo que a Suzy seja uma bully que ela não é. Não é isso. Na verdade, é o contrário. Ela acredita que a Suzy tem um bom coração e é por isso que ela gosta dela. Inclusive, ela fala que a Suzy foi legal com ela. Ela conseguiu ver na Suzy uma bondade
que a gente não teria conseguido ver no início do jogo, né? Parece que, quando começa o jogo, parece que a Suzy é uma pessoa horrível. Ela faz raiva, tem muitos jogadores que ficaram com raiva dela no capítulo 1. Então, o fato da Noelle acreditar na bondade dela desde o iniciozinho fala muito sobre a relação das duas. Eu já vou voltar pra Suzelle, tá? Mas deixa eu terminar o assunto do masoquismo primeiro, pra gente depois falar mais a fundo sobre a Suzy. Por enquanto eu tô falando ainda do assunto do masoquismo. Mas enfim, enquanto na rota normal a gente tem Suzelle, a gente tem os desejos da Noelle sendo respeitados e tal, tem desenvolvimento do relacionamento delas. Na rota Snowgrave é outra questão. Na rota estranha, o Chris, ele toma o lugar da Suzy nas cenas, por exemplo, na cena da roda gigante, ou então na cena da casa da Noelle, né? A cena da guitarra, do violão. E isso demonstra muita coisa também. Eu assisti um vídeo no YouTube que tocou nesse assunto e que abriu os meus olhos para um outro ponto de vista a respeito da rota Snowgrave. Da mesma forma que a pessoa que fez aquela postagem sobre o masoquismo da Noelle também abriu meus olhos para outro ponto de vista. Os dois meio que combinam, eles encaixam muito bem e eu acredito que os dois são intencionais. Consentimento é um tema muito recorrente em Deltarune também. A alma, né, o jogador tá sempre forçando o Chris a fazer coisas que ele não quer. E a rota Snowgrave é um perfeito exemplo disso, do que é você forçar uma pessoa a fazer algo que ela não tem vontade, algo que ela não quer. Fala muito sobre a perda de autonomia, sobre a falta de escolhas, sobre o que é fazer as coisas sem ter um limite. A rota Snowgrave também fala muito de abuso, né, sobre o que é você usar o seu poder para fazer coisas ruins com as outras pessoas. A gente não apenas abusa o Chris, obrigando ele a fazer coisas que ele não quer, mas a gente também faz isso com a Noelle, que vem diretamente da confiança que ela tem no Chris, porque Chris é uma pessoa importante para ela, que vem do passado de quando ela era uma criança e era confortável. Enquanto na rota normal os personagens podem, assim, até certo ponto se expressar bem, na rota Snowgrave ele parece que tem uma analogia com casamento forçado. É muito parecido com um casamento arranjado. A Noelle tá ali vestida de branco, Chris tá usando uma armadura. A armadura é muito relacionada ao sexo masculino, né? A gente sabe que Chris é não binário, mas essa rota fala especificamente sobre isso, sobre você forçar as pessoas em papéis que elas não querem. Você, como jogador, pega a Noelle e pega o Chris e força eles a ficarem juntos, de uma forma que eles não gostariam de estar. Vocês entendem? Tem muita simbologia do casamento. Tem o anel de espinhos, tem o vestido branco, tem aquela coisa de Chris ficar segurando, arrastando Noelle para todo lado, obrigando a Noelle a fazer coisas que vem muito daquela parte tradicional, né, do que é um casamento, que a mulher tem que ser submissa, blá 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 blá. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas enfim, o que eu quero dizer a Snowgrave representa exatamente a falta de autonomia, a falta de respeito. Vocês conseguem entender isso? A Noelle gosta da Suzy, e não apenas gosta da Suzy, mas tem outros indícios em outras partes do jogo que dá a entender que ela gosta só de mulheres, então assim, ela é lésbica. Chris é não binário, mas a gente tá forçando o Chris a um papel muito tradicionalmente masculino, é como se a gente não respeitasse a identidade do personagem. Vocês entendem? Então a Noelle vira uma noiva, Chris vira um noivo e você força eles a ficarem juntos e os dois são infelizes, porque não é o que eles querem. A Noelle e principalmente a família Holiday, eles estão muito ligados com o Natal, e Natal é um símbolo, né, do cristianismo. Ali o Toby Fox tenta distanciar bastante, mas na religião de Hometown, que é ali que tem uma igreja, tem o coral, tem muito simbolismo semelhante, né, ao cristianismo, e a gente vê essa questão da heteronormatividade forçada na rota Snowgrave. É bem suave, mas é uma pequena crítica. A Noelle tem muitas analogias com anjinhos. Ela não é especificamente, eu acredito que ela não seja o anjo da profecia, né? Acredito que o anjo da profecia é o jogador. Pode até que seja Noelle por causa do pixel vermelho que apareceu lá no Snowgrave e tudo mais, enfim. Mas eu estou falando assim, ela tem muita simbologia com anjos e inocência e igreja e tudo mais, e essa coisa meio cristã de relacionamento forçado, sabe? É algo muito... É difícil falar porque tá escrito na história do jogo, mas não tá explícito. Você não consegue tirar só um resultado assim fácil de você falar em palavras sobre o que isso ele significa. A questão da rota Snowgrave é forçar. Você dá um anel pra Noelle, você carrega ela pra todo lado, você obriga ela a fazer coisas, mesmo quando ela diz que ela não quer.
Isso é sobre ir contra o consentimento dos personagens. Os dois pontos de vista que são tratados no blog da pessoa do Tumblr e no vídeo da pessoa do YouTube é que no vídeo, a pessoa do YouTube diz que a Rota Snowgrave faz referência a uma heteronormatividade forçada. Isso é muito real, realmente faz muito sentido. Já a pessoa que fez a leitura ali no ponto de vista do masoquismo da Noelle e tudo mais, fala sobre uma relação que não há consentimento e não há respeito. O que é o abuso, é passar os limites, é não respeitar a outra pessoa. Eu não vou ser tão boa para descrever isso, então eu vou ler um trecho da postagem que é um pouco melhor para vocês poderem entender nas palavras da pessoa o que ela quis dizer. Eu vou censurar algumas palavras, né, que eu percebi que eu não estava fazendo isso não vai ser muito legal, mas enfim, vou falar aqui. Pra mim, o aspecto mais perturbador da Rota Estranha não é nananana. Em vez disso, é o retrato cru de um relacionamento romântico Abu, quando combinado com a leitura que tem usado pra Noelle até agora, de uma forma extremamente distorcida, a Rota Estranha atuma como despertar sadomasoquista pra Noelle. E ao selecionar opções muito específicas, o jogador condiciona suas tendências existentes para torná-la incapaz de distinguir entre consentimento e Abu. Isso é meio triste de pensar, mas é nítido. A gente sabe que nessa rota tem realmente assuntos muito pesados. Quando a gente fala na questão do Abu, a gente não tá falando naquele sentido, sabe? Aquele sentido literal, aquele... Vocês sabem do que eu quero dizer. Na verdade, a Rota Snowgrave é muito simbolismo. A gente sabe que o Toby não queria passar essa impressão, tanto que teve até aquela problemática com a Rosa e tal. Eu já vou entrar nesse assunto, só espera um pouquinho. Mas é uma grande metáfora para o que é você desrespeitar os limites de uma pessoa. E não é só nesse sentido íntimo que a gente está falando. Estamos falando de outras coisas em questão mais geral. Na identidade da Noelle, da pessoa que ela é, das vontades dela. Entendeu? Ele simboliza muita coisa. Não simboliza exatamente aquilo que vocês estão pensando. Então, tipo, ai não compara Snowgrave com isso. É outro tipo... Não, gente, a gente tá falando de uma coisa, uma interpretação um pouco mais geral, sabe? Do contexto todo do que é você pegar uma pessoa, deturpar aquele senso de ser e o consentimento daquela pessoa, entenderam? Antes de passar para um outro assunto um pouco mais leve, eu tenho que mencionar a polêmica da Rosa. Não vai ter jeito, eu vou ter que falar sobre isso. E eu vou tentar ser bem clara, bem específica. Quando saiu de primeira os novos capítulos de Deltarune, naquela cena do capítulo 4, onde Chris força o anel de espinhos no dedo da Noelle e ela percebe que aquilo que ela passou no capítulo 2, na Rota Snowgrave, não era um sonho, era para acontecer uma animação diferente. Na verdade, na primeira versão, havia uma animação, a tela toda ficava preta e aparecia a imagem de uma rosa se desfazendo, as pétalas todas se soltando. A cena por si só é super pesada, mas os fãs estavam interpretando outra coisa sobre isso. O Toby, ele não queria que essa cena passasse como se fosse aquele tipo de violência, que vocês sabem do que eu tô falando, aquele tipo de coisa. Ele não queria que fosse interpretado dessa maneira. Eu acho que essa rosa simboliza muito melhor a perda da inocência da Noelle ao descobrir que as coisas que ela fez no sonho lá com o Chris, as pessoas que ela prejudicou, não era só um sonho. Ela não estava sonhando do Chris forçando ela a fazer coisas que ela não queria. Era verdade. E nesse momento ali que ela teve a realização que a flor apareceu e se despedaçou, é como se simbolizasse ela perdendo a inocência. O Toby não queria que essa cena passasse uma impressão diferente da que ele queria que passasse, entendeu? Mas eu acho que quem falou isso também não estava louco. A rosa despedaçando, uma rosa se desfazendo é um símbolo muito recorrente para aquele tipo de violência que vocês sabem que eu tô falando. E essa cena por si só é uma cena muito pesada. Vocês lembram das coisas que eu falei agora há pouco, esse simbolismo que eu tava falando e tal. Essa rosa aparecer logo nesse exato momento, desse jeito, demonstrando essa situação extremamente assim, assustadora. É um momento assim de pânico, muito assustador. Isso obviamente ia causar que as pessoas interpretassem essa cena diferente do que o Toby queria que interpretasse. Ele viu aquilo e falou, nossa, real, tá parecendo algo que eu não queria que parecesse, eu vou trocar. Se fosse só invenção dos fãs, se eles estivessem só vendo coisa que não tá ali,
o Toby não ia trocar, ele ia falar assim, ah, mas vocês estão entendendo errado, vocês ainda têm sim uma outra interpretação pra ter. A questão é que não, tava estranho, o Toby percebeu que realmente tava esquisito, os fãs dele não forçaram ele a trocar absolutamente nada, na verdade ele quis trocar por opção, porque ele não queria que as pessoas entendessem errado, entendessem a mensagem errada, não é isso que ele queria passar, entendeu? E a culpa não é das pessoas, ele realmente se equivocou, porque esse é um simbolismo muito frequente nesse tipo de obra. A Rota Snowgrave fala principalmente sobre a perda do consentimento, quando você força pessoas a fazerem coisas que elas não querem fazer. A Noelle fala em um momento, ela diz, veja o que acontece quando você me força a fazer um feitiço que eu não conheço. Um feitiço que eu não sei. Ela fala de uma forma bem desagradável, assim. Ela não quer fazer isso e você insiste. Você manda ela fazer de novo até ela aceitar. Essa rota é sobre isso, num contexto geral. Não é sobre aquele tipo de sabe, que eu tô falando em específico. Não é sobre isso, tá? Em momento nenhum é sobre isso. É sobre você tirar a autonomia de uma pessoa. Eu tô falando isso porque eu vi um vídeo de um cara que tava falando sobre essa polêmica da Rosa. É um vídeo que pegou muitas views. Quando eu vi, eu acho que tava com 40 mil. Eu não tenho certeza, eu não me lembro mais. Talvez eu esteja me confundindo. Mas é um vídeo que ganhou muita atenção. E ele fala disso de uma forma muito rude. Que interpretam errado, forçam o cara a trocar o jogo dele, fazer mudanças. Cara, eles veem coisa onde não tem. Ele fala assim de uma forma muito rude mesmo. E eu achei que foi muito estúpido da parte dele. Eu tive que falar. Eu tive que vir aqui expor minha opinião, gente. Não tem como. Eu sou tagarela. Eu tenho que falar. O Toby mudou o jogo porque deu a entender, sim. Ele percebeu que realmente não tava legal e por isso que ele fez a mudança. Não foi por pressão, não foi... É porque realmente, gente, se você assistir uma cena dessa, você vê essa cena da Rosa se desfazendo, você vai pensar o quê? Entendeu? Realmente tá estranho e ele mudou. Eu acho que foi bom ele fazer, apesar de eu sentir falta da Rosa, porque eu acho que a rosa, a flor e tudo mais, esse simbolismo tem muito mais a cara da Noelle, mas tudo bem, né? Foi uma mudança necessária, melhor realmente pro jogo. Enfim, gente, 40 minutos eu ainda não consegui riscar nem metade da minha folhinha de cola, mas enfim, eu vou só terminar o assunto da Snowgrave. O Chris é uma pessoa de confiança pra Noelle e ela acredita em tudo que ele fala. Ela está muito presa no passado, assim como a família Holiday ainda está presa no passado. A gente vê que a mãe da Noelle, o pai dela, eles guardam muita coisa de quando elas eram crianças, ela e a Des. Tem muita decoração de Natal. Esse clima natalino por si só é muito nostálgico. É uma coisa que dá lembrança de quando a família está unida, a família se junta para poder comemorar o Natal e tudo mais. Eu acredito que isso seja mais uma cultura da família deles. Mas ainda assim é realmente essa coisa mais da nostalgia de não seguir em frente. A Des, o quarto da Des está congelado no tempo e a mãe dela se recusa a criar memórias novas. Ela não quer que a Suzy toque no violão, ela não quer nem que a Noelle entre no quarto da Des, justamente porque eles estão estagnados, eles estão presos. A Noelle, ela é um pouco mais, ela expressa um pouco mais esse desejo de seguir em frente. Mas quando o Chris é uma pessoa que demonstra ali esse apoio a ela, uma pessoa do passado, uma pessoa que ela confiava, ela faz de tudo para poder reviver aquela época de conforto. E é por isso que ela confia tanto no Chris ali na Rota Snowgrave. Até porque a Noelle, ela é muito suscetível a falar sim para as pessoas, mesmo que isso machuque ela. A gente estava falando aqui agora sobre o people pleasing da Noelle, não é? Que é o termo usado quando você vive para poder agradar os outros. E isso não é bom, isso não faz bem para o seu psicológico nem nada do tipo. Então, basicamente é isso. 43 minutos dentro do vídeo, o vídeo tem 1 hora, eu tenho ainda mais um pouquinho de tempo para falar dos restos dos tópicos que eu tenho para falar com vocês. Chegou a hora de falar sobre aquilo que todos estavam esperando. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu. Eu achava que isso já era bem óbvio para todo mundo, mas os novos fãs não entenderam muito bem. A fandom tá cheia de gente nova e eu acho que eles não realmente olharam muito os primeiros capítulos. Ali deram uma amnésia, esqueceram um pouco, mas a Suzy é muito importante pra Noelle, do mesmo jeito que a Noelle é muito importante pra Suzy. For elaborar. Não sou só eu defendendo meu chip, tá? Eu shippo muito elas, acho elas umas fofas, mas eu tô falando assim na questão mais literal mesmo ali na história e tudo mais. Até porque elas se gostam, gente. Não tem muito como negar isso aí na história, não. A Noelle gosta da Suzy porque a Suzy, ela é muito corajosa. Ela sabe enfrentar, ela sabe falar o que ela acredita, ela bota medo nas pessoas. Inclusive, isso aí é um traço que a gente já falou a respeito. A Noelle gosta dessa coisa mais assustadora da Suzy e tal. Mas ela sabe que a Suzy tem um coração muito bom.
entendeu? Ela fala no momento lá da roda gigante, eu tenho até essa cena aqui no meu celular, inclusive eu vou passar aí um pouquinho pra vocês, mas ela diz que ela admira a Suzy ter coragem pra fazer o que ela não consegue fazer. A Noelle não tem essa coragem. A questão da Suzy é um pouco diferente da Noelle. As pessoas esperam que a Suzy decepcione. As pessoas já olham pra ela e sabem que ela não vai entregar nada de bom, sabe? Ela é toda desarrumada, fica de cara feia, ela parece perigosa porque ela é um monstro com dentes pontiagudos e tudo mais. Ao que tudo indica, a Suzy vive num lar não muito confortável e ela também viveu em lugares em que ela foi muito vítima de preconceito. Provavelmente cidades formadas por humanos, entendeu? Então, ela viver ali com um novo grupo de amigos, com pessoas que respeitam ela do jeito que ela é, que aceitam ela, ou então com a Noelle, que gostam dessa atitude mais corajosa dela, é algo muito positivo para Suzy. A Suzy nunca se permitiu ser vulnerável. Já a Noelle, ela, por outro lado, tem mais facilidade para se demonstrar vulnerabilidade. Então, se ela estiver com a Suzy, ela vai fazer muito bem para Suzy. Por outro lado, a Suzy pode ajudar muito a Noelle com a confiança dela. Ela pode proteger a Noelle, claro, assim como a Des fazia, mas ela pode ajudar a Noelle a se impor, a aprender a se impor, a colocar limites nas pessoas também. A gente vê a Suzy tentando ensinar a Noelle várias vezes ali no decorrer do jogo. Eu acredito que se elas tivessem mais tempo para interagir, se elas se vissem mais frequentemente e tal, a Noelle poderia aprender muita coisa com a Suzy também. E isso é algo muito bom no relacionamento dela. Tem diversos momentos em que o jogo deixa entender que a Suzy também tá interessada na Noelle. Por exemplo, ela não pegava no pé da Noelle porque a Noelle foi gentil com ela no início. Mas também tem um outro momento que, tipo, o pai da Noelle fala que a Noelle... Tipo assim, ele sabe que a Noelle gosta da Suzy, aí ele fala pra Suzy, ei, a Noelle vai sozinha pro festival lá. Ela vai sozinha, ela não tem companhia. A Suzy olha falando, ela sozinha? Mas como assim ela sozinha? Porque ela não consegue acreditar que a Noelle não teria uma companhia. Nisso e outras situações ainda. A Suzy não consegue acreditar que alguém gostaria dela. Ela tá começando a aprender a ter amizades. Imagina um romance, ela não consegue nem imaginar. Talvez é por isso que ela não consegue enxergar que a Noelle gosta dela. Algo que é tão explícito para as outras pessoas, mas que para ela é muito difícil de ver. Porque por que alguém se sentiria assim em relação a ela em primeiro lugar, sabe? Quando ela vê a profecia escrita, o amor encontra a garota, ela fica toda nervosa e depois ela pergunta, e aí, tem alguma coisa sobre a Noelle? Porque, tipo assim, né? Eu acho que se elas ficassem juntas, faria muito bem pra elas. Tem umas pessoas aí que ficam falando, mas é porque é tóxico, porque a Noelle romantiza a Suzy, não sei o quê. Não, gente, vocês entenderam tudo errado. Vocês sequer jogaram o jogo. Eu sou fã de Deltarune, não sei ler. Eita, velho, lembrei de uma outra coisa importante aqui que eu tinha que ter falado mais cedo, mas eu vou falar agora também. A gente aproveita e manda tudo assim no assunto de Suzelle. O blog da Noelle no Spantom Sweepstakes. Pra quem não sabe o que é Spantom Sweepstakes, foi basicamente um evento de caridade que o Toby fazia e quanto mais doações ele recebia, mais ele liberava algumas coisinhas pra Lori. Tem algumas pessoas no YouTube falando, fazendo um dossiê completo e tal, não vou entrar em muitos detalhes, mas a Noelle basicamente tem um site só dela, tem vários trechinhos de site espalhado por aí. O site dela é um blog, né? É uma coisa que era mais frequente, assim, antigamente e tal. Não vou entrar em detalhes, mas ela tinha um blog. Inclusive, nesse blog, ela fala muitas coisas sobre ela. Ela fala sobre lembranças de família, ela fala sobre os jogos que ela joga. É por ali que a gente sabe que ela gosta de música rock, que ela gosta de terror. Então, é uma coisa muito pessoal pra ela. Como se fosse um mini diário para as pessoas lerem. O meu blog também é um pouco assim, às vezes. O meu é no Tumblr, no caso. Mas, enfim, o que eu quero falar é que ela postou um post no blog dela falando sobre uma vez que ela presenciou a Suzy fazendo bullying com o Chris. Isso é um discurso que eu tô ouvindo muitas pessoas falando a respeito. Porque também no capítulo 1, a Noelle sabe que o Chris sofre bullying e ela fala com o Chris pra trocar de lugar com ele. Estavam problematizando muito a Noelle porque ela fala assim que ela gostaria de ficar no lugar dele. Parece que ela fantasia com o bullying que o colega dela tá sofrendo. E isso não é legal. As pessoas tiram as falas delas de contexto e tentam fazer parecer que ela tá romantizando e tudo mais, mas se você analisar um pouco mais a cena, você consegue perceber que na verdade não é assim desse jeito que vocês estão falando não, viu? Veja bem, eu tô falando bem rápido porque eu tenho só 10 minutos e eu tenho um monte de assunto pra tratar ainda, mas enfim, a Noelle é uma das poucas pessoas que sabe o que tá acontecendo com o Chris, que ele tá sofrendo bullying da Suzy, porque a Suzy só faz bullying com ele quando não tem ninguém em volta. Isso é algo, assim, é muito importante, inclusive, porque mostra que a impressão
percepção de maldade que as pessoas têm sobre a Suzy é uma coisa das pessoas, do preconceito delas, e não porque eles veem a Suzy sendo malvada. A Noelle, por outro lado, ela viu a Suzy fazendo uma maldade com o Chris, ela narra essa maldade no blog dela, você consegue achar isso se você pesquisar assim, Noelle, Chris, Suzy, Spenton Sweepstakes, blog da Noelle, você vai achar em inglês e algumas pessoas devem ter traduzido e tal, é um diálogo oficial, tá? Inclusive é oficial. A Noelle presencia Suzy fazendo bullying com o Chris e enquanto ela tá escrevendo o texto, ela faz alguns comentários bem humorados e parece que ela está tratando a situação com menos seriedade. Só que na verdade ela conta o que ela sentiu no momento, ela viu aquela situação acontecendo dentro da sala, ela estava escondida do lado de fora da porta assistindo de longe e ela travou, ela ficou tão assustada pelo que estava acontecendo, o que estava rolando, que ela não conseguiu falar nada. Quando a Suzy fala uma coisa horrível do Chris, eu não vou entrar em detalhes porque o vídeo já tá muito longo, mas quando a Suzy fala uma coisa horrível do Chris, ela diz que ela se sentiu enojada, ela ficou muito mal. Quando a Noelle fala com o Chris depois no jogo, quando ela gosta da Suzy, ela fala que é porque ela acredita que a Suzy é uma pessoa boa embaixo daquilo tudo. Mas ela não fica perdoando o comportamento ruim que a Suzy tem em relação ao Chris. Na verdade, ela oferece várias vezes pra trocar de lugar com o Chris. Muitas pessoas estão dizendo que é porque ela romantiza e tal, sofrer bullying e tudo mais, que ela quer ser jogada nos armários e não sei o que, não sei o que. E assim, é um pouco humorístico dentro do jogo isso, mas eu fico pensando, tipo, se é mais fácil pra ela sentir isso, se ela consegue aturar isso com mais facilidade, por que não ela não se colocaria no lugar do colega dela? Ela ofereceu várias vezes pra tocar com o Chris. O Chris não gosta, tá? Ele não está gostando do que a Suzy tá fazendo com ele, ao menos é o que ele demonstra, né? A Noelle vê ele como uma situação de bullying. Então, se ele não gosta, por que ele não troca com ela que gostaria de passar por isso? É um pouco esquisito, mas faz sentido se você parar pra pensar. Por que você não troca comigo que eu aturo isso mais fácil do que você? Inclusive, a Noelle fica com medo da Suzy naquele momento. Ela fica enojada com o que a Suzy disse, mas às vezes parece que o tom dela, um pouco mais leve no blog, faz parecer que ela não levou a situação a sério, mas ela levou sim, tanto que ela fala com o Chris pra trocar de lugar com ela várias vezes e o Chris não aceita. O que ela tá tentando fazer é ajudar o amigo sem que ela tenha que entrar direto em conflito com ele, porque ela se esconde no momento que a Suzy passa correndo. Inclusive, nessa mesma cena, o Chris fala alguma coisa que desestabiliza a Suzy e a Suzy sai chorando, com a mão no rosto. Ela não mostra o rosto dela, parece que ela tá chorando. Então, assim, a Noelle ainda assim conseguiu ver uma vulnerabilidade da Suzy que ela sabe que tá ali. Isso é mais prova de que a Suzy pode ser uma pessoa boa e ela acredita nisso. Vocês estão entendendo? Tudo que eu tô falando aqui tá fazendo sentido por causa disso, e não o contrário. Acho interessante essa característica específica da Noelle que tem a ver com tudo que a gente falou agora. Existe uma frase nos Estados Unidos que se chama Deer in the Highlights, que é quando aqueles veados são atropelados na rua. Acontece muito, infelizmente, mas é um ditado muito popular lá nos Estados Unidos, e por ela ser um veado, ou pelo menos uma rena, né, no caso, eles são animais parecidos, ela trava. Quando ela vê as coisas, ela fica parada que nem um veado na frente dos faróis de um carro, entendeu? Eu tô tocando nesse assunto com muita pressa, mas é porque eu queria falar muito mais sobre isso, mas acho que não vai dar tempo. As pessoas ridicularizam muito a Noelle por ela não conseguir tomar uma atitude em relação às coisas, e isso vem de vários fatores diferentes. Eu não vou focar tanto na questão da Noelle ter a insegurança dela e tal, eu vou focar mais no preconceito das pessoas e a falta de empatia com quem passa por esse tipo de problema. Eu estive numa conversa com um menino online e ele falou comigo que ele não gosta da personagem da Noelle justamente pela fraqueza dela em não conseguir reagir das situações. Por que ela só não bota um basta? Por que ela só não fala não? Isso é um victim blaming, né? É uma coisa não muito legal. Vou botar a definição aí pra vocês. Eu queria ter mais de 10 minutos pra poder falar sobre isso, mas enfim, eu vou tentar resumir aqui o máximo que eu puder. É muita coisa mesmo. Essas reações, esses sentimentos de insegurança, esse sofrimento interno, ele é muito comum no gênero feminino. E ver as pessoas ridicularizando meninas por demonstrarem isso soa um pouco ridículo, porque isso é muito, muito comum. Vocês sabiam que as meninas autistas têm mais dificuldade de serem diagnosticadas porque elas sabem mascarar os sintomas muito mais cedo que os meninos? Nós somos muito condicionadas a sempre adaptar as outras pessoas à nossa volta. A gente não sabe falar não. Algumas sabem,
tá? Mas eu tô falando assim, é um problema que é mais comum de acontecer entre as mulheres do que entre os homens. Vocês sabem que é verdade. Enquanto a Suzy quebra as expectativas do que é socialmente aceito como feminino pelas pessoas, ela é um pouco mais corajosa, ela faz as coisas, ela é um pouco mais masculina, digamos assim. A Noelle é mais passiva, a dor dela é mais internalizada. Ela fica mais quieta, ela aguenta mais as pessoas caladas. Além disso, ela tem um comportamento mais dentro do que é o que as pessoas esperam como feminino, que é ser passiva, ser educada, ser boazinha. Ela usa sainha, ela usa lacinho, ela é fofa e tal, e isso provoca uma raiva nas pessoas. Não vem me dizer que isso não provoca. O nome disso é misoginia, ou então misoginia internalizada, quando você não percebe que você odeia certos traços porque eles são relacionados ao feminino. A gente vê ela tomando muito hate, e outras personagens femininas também tomam muito hate. Isso é muito loucura. Pra tentar explicar um pouco, sabe aquele termo, eu não sou como as outras garotas? A garota que não é como as outras garotas, ela é tratada mais a sério, enquanto a garota que é igual a todas as garotas, a garota que gosta de maquiagem, a garota que gosta de vestido, que gosta de não sei o que, essa garota é menos levada a sério, porque ela é igual às outras garotas. Aquela garota que não é igual às outras garotas, que se mistura com os caras e tal, ela é mais legal, ela é mais descolada, é mais levada a sério. Agora a menininha chata que gosta de maquiagem, tem tantos filmes que retratam as menininhas que usam rosa como as metidas populares e tudo mais. E o que é hiperfeminino, né? Hiperfeminino no sentido do que é tradicionalmente feminino, que eu tô falando, é muito ridicularizado. Por outro lado, garotas mais brutas, as garotas mais tomboy também são muito ridicularizadas. Parece que você não tem um lado pra ganhar nisso. Todo mundo sai perdendo, entendeu? Essa raiva que o fandom tem da Noelle, inclusive a Noelle tá sendo muito alvo de piadas extremamente desrespeitosas recentemente. Eu não vou nem entrar muito em detalhes e tal, mas esse ódio que a fandom tá tendo com a Noelle recentemente vem de um lugarzinho muito específico, tá? Que se chama misoginia. Não tem muito bem como você negar isso. Ah, não, mas eu não odeio ela porque ela é uma personagem feminina. Eu odeio ela porque ela é frouxa. Tá, mas ela é frouxa porque isso é um problema muitas vezes feminino, né? Frouxa, no caso, no sentido de você ter dificuldade de se impor. Como assim? Do que você tá falando? Então você é. Eu realmente queria ter mais tempo pra poder falar sobre isso, mas o que eu quero dizer é que personagens femininas não são tratadas com tanta seriedade quanto os outros personagens. Assim, femininas eu digo dentro daquelas expectativas do que é feminino que as pessoas não levam a sério. Se uma menina gosta muito de rosinha e maquiagem e tal, ela automaticamente é boba. E isso não é verdade. Vocês já viram o filme Legalmente Loira? É um filme que brinca um pouco com esse preconceito. Eu sinto também que na internet, recentemente, poxa, eu queria ter tanto tempo pra poder falar disso. Estou pensando em fazer um vídeo sobre isso, inclusive, mas sinto que na internet, recentemente, as pessoas estão perdendo a empatia, né? A gente vê muitas piadas de mau gosto subindo, muita gente comentando hate nas postagens dos outros, e isso afeta no geral, assim. Eu fui uma pessoa que já teve muita dificuldade pra me impor. Hoje em dia, eu tenho um pouco mais de facilidade, mas às vezes, quando eu tô num momento tenso, talvez alguém ali grita, aumenta a voz pra mim, ou então uma situação de conflito que eu tenho que me impor, eu sofro, eu tenho muita dificuldade. A minha garganta aperta, eu sinto meu peito doendo, me dá vontade de chorar, é horrível, assim. Então, o mínimo que você pode fazer é ter empatia por esse tipo de pessoa, ou então esse tipo de personagem. Eu acho que a representação da Noelle é uma representação muito boa, é bem fiel à realidade até. Só que na realidade é pior, você sente uma dor física, uma resposta física ao estresse que você tá passando. Eu tô melhorando, gente, fiquem tranquilos, mas o que eu quero tentar trazer pra vocês é esse senso de empatia um pouco maior. Não é fácil você se impor desse jeito que as pessoas falam. Não é fácil você só chegar e falar pra alguém: eu não gostei disso que você fez, você me machucou. Eu sofri muito com isso durante muitos anos, eu estou ficando melhor e tudo mais, mas eu consigo entender a Noelle e eu queria que mais pessoas entendessem ela também e soubessem que isso não é uma coisa fácil de se lidar. Viver em um lugar no qual você não pode se expressar, um lugar que você tem que ficar atingindo as expectativas das outras pessoas também é muito ruim. Você tem esse desejo de ser você, mas às vezes o ambiente não te recebe muito bem, você guarda tudo pra si. A Noelle tem muito disso. Não apenas a misoginia, mas eu também gostaria de mencionar um pouco sobre a lesbofobia, né? Porque a gente sabe que a Noelle é a personagem do fandom mais aceita como lésbica, junto com a Undyne. Ela só demonstrou gostar de mulheres, até teve piadinhas em outros momentos ali com coisas de mulheres também.
E, enfim, a Noelle pode ser que ela seja tratada menos a sério por causa disso, bem implicitamente, tá? As pessoas nunca vão assumir em voz alta, mas às vezes o ódio delas já vem desse lugar. Acredito que boa parte desses comportamentos, desses preconceitos, vem pelo fato dos capítulos novos terem vindo. E entrou muita criança, gente, entrou muita criança na fandom. Eles não... O fandom novo tá bagunçado, tá? Tá tendo muita gente aí que não sabe respeitar, tem gente que desrespeita o Chris, não aceita o gênero do personagem. Enfim, tem várias questões. Queria entrar em mais detalhes, mas não vai dar. A gente vê aí muita gente zoando Suzelle, né, que é um chip lésbico, e ao mesmo tempo não entendendo que Chris é um personagem não binário e tratando Chris como se fosse um personagem heterossexual, homem. Então eles botam Chris com a Suzy e falam que é melhor do que Suzelle. Eu até tirei um print disso. Gente, que absurdo. Enfim, isso não é sobre guerra de chips, tá? Estou falando dessas pessoas que desrespeitam, que não entendem nada, que falam um monte de abobrinha, tá? Não estou falando dos meus queridos Cruises, eu não tenho nada a ver com isso. A Noelle é uma ótima representação do que é uma menina adolescente. E sendo mais específica, uma menina adolescente do estilo dela. Ela é um pouco mais fofinha, um pouco mais tímida, assim. Só que ela também tem uns pensamentos meio torto. Ela também tem problemas em casa. Ela tem um blogzinho que ela posta as coisas. Ela tira notas boas na escola. Ela é educada, ela é gentil. Ela sofre com problemas para poder se impor. Gente, isso é uma menina adolescente. Vocês estão odiando ela por ser normal. Como assim? O vídeo já tá acabando e eu vou ter que usar um pedacinho extra pra poder terminar de falar as coisas que eu quero falar. Você consegue achar meninas parecidas com a Noelle se você entrar no Pinterest e você pesquisar por Girl Blogger ou então pesquisar por Whisper. São duas comunidades de meninas que falam sobre coisas da vida dela. Assim, a maioria das meninas são adolescentes mesmo e tal. E você vê elas compartilhando as mesmas coisas. Elas falam de escola, elas falam de cantoras pop, elas falam de estilo coquete, elas falam de um monte de coisinha. Isso é porque eu quero dizer que ela não é estranha, sabe? Na verdade, ela é bem relacionável, assim, ela é bem parecida, é uma boa representação. Parece com as minhas amigas, parece com pessoas que eu conheço. Às vezes eu sentava na sala com as minhas amigas pra gente ler fanfic de personagens fictícios que a gente babava muito. E é assim mesmo, gente. Quem assistiu aí o filme Red, Cresceu uma Fera, sabe como é que as meninas adolescentes são, e é bem canônico isso aí é bem verdade, tá? É bem parecido mesmo. Claro que cada pessoa tem a sua experiência diferente. Talvez uma outra garota não tenha tido a mesma experiência que eu. Isso acontece, isso é normal. Só que eu tô falando assim, no contexto mais generalizando, eu conheço muitas meninas que são assim. E a Noelle representa bem essas meninas, entendeu? É isso que eu quero falar. Ela é uma personagem adolescente que se comporta como uma personagem adolescente. Isso me faz lembrar um pouco daquilo que as pessoas dizem, né? Que é por que vocês zoam meninas adolescentes por tudo? Tudo que as meninas gostam. Bandas, BTS, cantoras, Taylor Swift, livros de romance, Crepúsculo, tudo que as meninas gostam é zoado. As meninas adolescentes são muito ridicularizadas. Imagina ainda uma menina lésbica igual a Noelle, porra. Mas é isso, gente, o vídeo teve que se estender um pouquinho porque eu não consegui falar tudo o que eu queria ter falado. Eu ainda sinto que não ficou perfeito, talvez eu deixei algumas coisas de fora porque realmente eu não consegui realmente falar tudo. Mas ao mesmo tempo eu consegui falar bem melhor do que eu achei que eu ia falar. Então, de certa forma, também tô orgulhosa. Eu vou deixar por assim mesmo. Naquela parte do final, eu já queria estar falando assim, obrigado por assistir, sigam aqui minhas redes e não sei o quê. Enquanto eu mostro o desenho, falar, nossa, o desenho foi muito difícil. Mas realmente, gente, não deu. Era muito assunto. Mas enfim, sigam minhas redes, vejam meus desenhos aí nos outros lugares. Na verdade, no canal eu posto muito pouco. É melhor vocês verem mesmo dos outros lugares que eu posto um pouco mais, tá? É isso, né? Em questão de vídeo, no total, a gravação dos desenhos foi mais ou menos umas 5 horas. Eu levei mais ou menos uma semana, né? Toda noite, toda tarde ali pegando pra fazer. Não toda, mas muitas. Os áudios, eu levei um tempo, né? Porque eu espero o momento que eu tô tagarela pra poder gravar os áudios. E no total foi umas 2 semanas pra fazer o vídeo. Foi isso. Eu deixei um momento engraçado no final do vídeo, porque eu achei legal. É isso, gente. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo aí.